Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos ter dois momentos. Esse primeiro momento, a gente vai fazer a conclusão do capítulo da unidade 4 do nosso módulo e a conclusão das atividades finais. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a avaliação e os conteúdos que estarão na nossa prova desta unidade. Então, vamos lá. Peguem o seu módulo, então, nesta unidade 4, você vai pegar lá na atividade da página 498, você já pode ver aí na tela, e nós falamos sobre os povos que formaram o Brasil. Então, a gente primeiro estudou, né, no início do módulo, sobre o surgimento da humanidade, né, como foi que se deu o início dos povos, dos seres humanos, aquela coisa toda. Também a chegada dos seres humanos à América e, olhando para o contexto brasileiro, para a história do Brasil, como é que foi formado o povo brasileiro. Então, aí a gente viu que a América, a princípio, ela foi povoada, né, toda esta região, todo este território, por povos que têm as características dos índios atuais. Então, aí, por isso que eles foram chamados de ameríndios, né? Então, e no Brasil não foi diferente. Quando os europeus chegaram a essas terras, e a gente vai ver ao longo do estudo da história, né, de que os europeus eles saíram em busca de outros territórios para poder comercializar, né, fazer as suas rotas comerciais e também ter como propriedade. E aí eles chegaram às terras que são brasileiras, e aqui eles já encontraram alguns povos, e esses povos eram os índios. Então, a nossa cultura, a nossa identidade, ela é formada por povos indígenas, que aí nós vamos chamar de povos originários, né? Então, os povos, esses povos, né, que são a população indígena, que já é diversificada, então a gente viu uma diversidade entre os próprios índios, né, uma diversidade de cultura, uma diversidade de costumes, e os europeus que chegaram ao Brasil, às terras brasileiras, e depois os africanos trazidos pelos europeus para serem escravizados. Então, aí nesta atividade da página 498, a gente conclui a parte que fala sobre os povos indígenas, né? Tem um trecho que vai falar sobre um pouco da população indígena. E aí a gente tem uma imagem, que é a imagem da vila Camaiurá, localizada no Alto Xingu, no estado do Mato Grosso. Aí pergunta, a imagem se refere a qual etnia indígena? A etnia Camaiurá. Identifique e escreva o tema da imagem. A imagem apresenta a moradia dos Camaiurá. Onde estão localizadas as terras desse povo indígena? As terras dessa etnia indígena integram o Parque Indígena do Xingu. Descreva uma característica da área onde vivem os Camaiurá que tenha relação com as leis das terras indígenas. Esta área foi a primeira terra indígena homologada pelo governo brasileiro no ano de 1961. Então, a questão das terras indígenas, a gente sabe que ainda há uma luta muito grande, né, por essa questão da propriedade de terra dos povos indígenas, pela garantia desse direito, e a terra aqui, né, no Alto Xingu, no Parque do Xingu, em 1961, foi a primeira terra a ser aí homologada pelo governo como uma propriedade indígena. Há muitos lugares ainda, há muitas lutas ainda de indígenas, de povos indígenas que lutam pelas propriedades de terra, pelas suas propriedades de terra, por conta de invasão de grileiros, fazendeiros e tantos outros. E aí a gente falou, né, um pouco sobre os saberes dos povos africanos aqui no Brasil, e aí a gente viu que, assim como os indígenas, os povos africanos, eles também vão ter uma diversidade cultural, né, e eles vieram para o Brasil para serem escravizados. É importante a gente dizer e usar aqui uma nomenclatura de escravizado, porque eles não vieram para ser, eles não são escravos, né? Muitas vezes, quando a gente estudou história, a gente olha para o negro e diz que o negro é escravo. Ele não é escravo. Ele é gente como nós, ele é ser humano, todos nós, né? Somos seres humanos,
e eles foram colocados na condição de escravizados. Toda pessoa, todo ser humano, ele nasce livre. E aí, no caso dos africanos, e muitas pessoas também hoje, são colocadas numa condição de escravidão, né? De um trabalho escravo, de uma exploração, de um trabalho sem remuneração. Então, esta é a condição que se coloca, né? Então, é uma condição de escravidão. Então, eles foram escravizados. Então, os primeiros escravizados foram destinados aos trabalhos nos engenhos de açúcar. O lugar onde moravam era chamado de senzala, palavra de origem africana que significa residências de serviçais em propriedade agrícola ou morada separada da casa principal. Então, as pessoas negras, os negros, eles eram o quê? Excluídos, né? Já vinham para ser escravizados e tinham também as suas moradias aonde fora, né, na senzala, que era um lugar à parte, que era um lugar destinado ali para eles, né? Era separado da casa principal, né? Então, assim, a gente já vê uma segregação, uma separação aqui. Então, a gente sabe que a moradia, né, não eram muito boa, não tinha boas condições, assim como os índios ali, né, onde numa oca enorme mora várias famílias, assim também nas senzalas viviam os negros. E aí, eles tinham culturas diversas, né, diferentes costumes, que foram trazendo também para o Brasil, que foram trazendo para as nossas terras, e à medida do tempo, tudo isso foi se misturando, e a gente percebe essa diversidade de cultura por conta da mistura, da miscigenação que a gente fala que aconteceu no nosso sangue. Então, a gente não pode dizer, né, talvez que o nosso sangue é totalmente negro, totalmente indígena, totalmente europeu. Acredito, penso que isso é muito difícil, porque as misturas ao longo do tempo que se deram, né, foram muito grandes. Então, acredito que todo o povo brasileiro traz dentro de si essa raiz dessa miscigenação, dessa mistura aí de povos indígenas, africanos, europeus e tantos outros que também vieram para o nosso Brasil. Então, aqui vai dizer, né, a maioria dos escravizados dos engenhos de açúcar passava a maior parte do tempo nos canaviais. O trabalho realizado nesses locais era árduo e contínuo. Então, eles tinham um trabalho escravo. A gente pode ver isso em muitos filmes, em muitas novelas, né, a forma como os negros eles eram tratados. Nessa servidão escravizada, esse trabalho obrigado a fazer, então muitos apanhavam, né, tinham severos castigos, não tinham acesso a muitas coisas na sociedade. Na igreja, a gente pode perceber algumas características deste tempo. Então, alguns cultos a alguns santos, por exemplo, os negros, quando eles iam ser batizados, eles não podiam ser batizados dentro da igreja, né, eles eram batizados fora da igreja, né, porque eles precisavam ficar sempre por fora. Porque que aqui, por exemplo, na nossa festa do Divino, a gente percebe que tem a festa do Divino, que é o dia, né, do imperador, do rei, e depois tem um dia dos outros dois santos. Então, é fazendo esta memória aqui, porque tinha-se a festa do imperador, né, dos senhores, vamos dizer assim, dos ricos, dos brancos, e tinha-se também a festa dos negros, dos escravizados, que era a parte, né, e hoje é apenas uma manifestação cultural e religiosa. Então, aí lá na página 503, vai falar sobre a população afro-brasileira e sua religiosidade, e aí a gente vê que também há muito preconceito acerca da religiosidade afrodescendente, né? Então, muitas vezes, o negro ele não pode manifestar a sua religiosidade, ele não pode manifestar a sua crença por sua maneira, né, de ser, por já trazer dentro de si algumas, vamos dizer assim, alguns reflexos dessa própria discriminação. Então, por que que existem os terreiros, né? Quando fala de terreiros aí no candomblé, por exemplo, fala-se muito dos terreiros. Por que os terreiros? Porque os índios eles não podiam ir à igreja, né? Eles não podiam cultuar, né? Ir à Santa Missa,
por exemplo. Então, eles faziam nos seus terreiros as suas celebrações. Então, né, aquilo que eles traziam de lá da África, eles, né, faziam as suas manifestações religiosas dentro dos seus terreiros. Então, daí surge a palavra, né, o terreiro de candomblé, né, muitas vezes utilizado como algo pejorativo, negativo, mas é uma religião deles, né, dos povos africanos e hoje de tantas pessoas, e que a gente precisa respeitar. Então, ao longo dos anos, do tempo, muitos foram os embates que os negros passaram, muitas lutas até os dias de hoje. A gente percebe o negro sofrendo com a discriminação, com o preconceito, não só o negro, mas também os próprios povos indígenas e as minorias. E quando a gente fala de minoria, a gente está falando, né, das classes mais baixas, a gente está falando do pobre. Então, aí, eles, ao longo do tempo, eles foram enfrentando e buscando ter resistências, né, frente a este desafio, para conseguir os seus direitos. Hoje, por exemplo, a gente tem a lei da cota, né, que estabelece uma X quantidade de vagas nas universidades para alunos negros, oriundos de escolas públicas. Então, tudo isso que é feito é tentando, vamos dizer assim, qual a palavra que eu vou dizer? Talvez pagar, não sei se a palavra seria pagar, mas a questão, por exemplo, da cota, muitas pessoas são contra a cota, e a cota é uma conquista de luta, né, dos povos africanos, dos povos afrodescendentes, dos negros, por conta de que, ao longo do tempo, este direito foi negado a eles. Então, é uma maneira, talvez, de uma retribuição, é uma maneira, talvez, de se fazer diferente daquilo que poderia ter sido feito, não é verdade? Então, a gente tem esses benefícios. Mas, até os dias de hoje, como vocês falaram no seminário, como vocês pesquisaram para apresentar o seminário e fazer o seminário de vocês, de que os povos indígenas e os negros sofrem até os dias de hoje, né? Passam por muitos embates, passam por muitas dificuldades e muita negação de direito. Muitos, né, por exemplo, índios, né, que são mortos. Há pouco tempo teve uma reportagem no Fantástico de uma aldeia indígena, né, que tem sido invadida, né, por grileiros, que tem sido invadida, né, índios têm sido mortos, e a luta dos índios contra as pessoas brancas, vamos dizer assim, é uma luta muito injusta. Então, essa luta desigual que também há na questão dos próprios armamentos. Então, a gente sabe que as pessoas brancas, né, as pessoas que vão para lutar, os grileiros que vão para brigar, lutar contra os indígenas nessas terras, eles vão com armas de fogo. E o que os indígenas eles têm? Eles têm ainda suas flechas, suas armas artesanais, e aí acaba sendo uma luta injusta. Então, isso passou há pouco tempo no Fantástico. Então, até os dias de hoje, a gente vê essas brigas, essa discriminação com os povos indígenas. Então, seguindo aqui, nós vamos passar, né, para a atividade. Lá na atividade da página 506, eu não sei se vocês, né, se quem realizou, nós vamos corrigir agora. Quem não realizou, aproveite para fazer agora. O que é um mito? Então, mitos são narrativas fantásticas utilizadas pelas sociedades humanas para explicar situações desconhecidas. Então, na filosofia, a gente estuda, né, muito acerca dos mitos. Na mitologia grega também, a gente vai ver, né, os próprios mitos surgindo ali através da Grécia. Então, são essas histórias fantásticas, mirabolantes, essas histórias criadas pelas pessoas para poder, para algumas sociedades humanas, para explicar algumas situações, por exemplo, explicar a invenção do mundo, como foi que o mundo foi criado. Então, a gente vai encontrar isso na mitologia grega. Como ocorre a transmissão do mito? Os mitos são transmitidos de forma oral,
de geração para geração. Então, nos povos indígenas, a gente vai ver essa tradição, também nos povos africanos, que é a tradição da oralidade. Então, eles não têm uma capacidade, um domínio da escrita, né, totalmente da escrita. Lógico, né, que a gente está falando de povos de raiz, hoje muitos índios e negros, né, conseguem chegar à universidade, conseguem chegar à escola, mas aonde se há preservação, nas aldeias, por exemplo, em algumas comunidades, ainda se tem a perpetuação dessa cultura da oralidade, de contar. Então, a história ela é preservada através da oralidade. E assim é a transmissão do mito, né? São as histórias contadas de geração em geração pelos mais velhos. Os mitos da criação no Brasil estão relacionados às quais culturas? As culturas indígenas e africanas, como a gente viu neste módulo. Aqui a gente tem um texto que diz: os brancos desenham suas palavras porque seu pensamento é cheio de esquecimento. Nós guardamos as palavras dos nossos antepassados dentro de nós há muito tempo e continuamos passando para os nossos filhos. As crianças que não sabem nada dos espíritos escutam os cantos dos xamãs e depois querem ver espíritos por sua vez. É assim que, apesar de muito antigas, as palavras dos Chapiripê sempre voltam a ser novas. São elas que aumentam nossos pensamentos. São elas que nos fazem ver ou conhecer as coisas de longe, as coisas dos antigos. É o nosso estudo, o que nos ensina a sonhar. Yanomami, né, daqui com Penawawa. Na visão do autor do texto, por exemplo, se o índio sai das terras indígenas para viver em uma região urbana, ele continuará a ser índio. Isso se dá pelo fato de a identidade indígena estar associada a outros valores culturais, e não apenas ao território que pertence. Então, mesmo que o índio, por exemplo, hoje a gente tem índios, né, nas universidades, a gente tem índio morando na cidade grande, a gente tem índio trabalhando em empresas, trabalhando em setores públicos, mas, independentemente do espaço que ele está, o indígena que nasceu índio, que tem a sua identidade indígena, ele permanecerá índio. Porque o que vale não é o território onde você se encontra, naquele momento. O que vale é a identidade que você traz dentro de si. O que vale é o que você traz, né, dentro de si. E aí a gente vai ver aqui na questão dos povos indígenas. Quem é o autor do relato acima? Davi com Penawawa e Yanomami. Então, observe que ele traz um nome português, né? Ele traz um nome português, um nome mais popular, vamos dizer assim, o seu nome indígena, né? Que aí é Copenaua Yanomami. Identifica e escreva a etnia do autor. É a etnia Yanomami porque ele traz isso em seu sobrenome, né? A sua etnia, o seu povo está grifado, está gravado no seu sobrenome. As quais características culturais o autor faz referência ao afirmar os brancos desenham suas palavras porque seu pensamento é cheio de esquecimento. Nós guardamos as palavras dos nossos antepassados dentro de nós há muito tempo e continuamos passando-as para os nossos filhos. Aí diz: o autor se refere ao sistema de escrita dos brancos, ou seja, dos não índios. Ele afirma que a tradição oral dos indígenas faz parte de cada indivíduo, pois eles carregam com eles o seu conhecimento, que é transmitido de pai para filho. Letra D. Como as palavras antigas voltam a ser novas na visão do autor? Pelas crianças, pois ao ouvirem os cantos dos xamãs, eles querem ver os espíritos cantados, os espíritos cantados. Então, como é que as palavras elas se tornam vivas, né? Como é que as palavras elas se tornam novas? Então, a partir das crianças que, quando ouvem os xamãs, quem são os xamãs? Né? São os povos mais velhos ali, são as pessoas mais velhas, aqueles que contam as histórias, que vão repassando as histórias. Então, ali, a palavra ela vai se tornando nova, né?
a linguagem ela vai se tornando nova. Letra E. Qual é o título do texto no qual o trecho lido foi publicado? Com base no seu entendimento do relato, explique como esse título traduz a reflexão do autor. Então, o título foi Sonho das Origens, aonde a gente encontra isso? A gente encontra aqui, tá vendo? Na referência. Então, na referência, a gente tem o título do texto, de onde foi tirado este trecho aí, e é o título Sonhos das Origens. Traduz a reflexão do autor, porque, por meio da tradição oral, as crianças aprendem pelas palavras dos Chapiripe. E esse estudo é o que as fazem sonhar. Qual é a principal luta dos indígenas atualmente? Então, aí, analisando, até diante do que vocês pesquisaram, diante do que vocês estudaram, a dificuldade que a gente tem hoje da questão indígena é a questão das terras, né? A demarcação das terras. Então, essa é a dificuldade que a população indígena, elas vivem nos dias atuais. Então, muitas terras indígenas, elas têm sido invadidas, como eu disse para vocês anteriormente, para a destruição. A gente sabe que os povos indígenas, aonde vivem, eles fazem a preservação do ambiente, eles fazem a preservação da natureza, e muitos brancos estão em busca dessas terras para poder explorar muitas vezes ouro, como é o caso que a gente viu aí no Fantástico, que eu dou exemplo para vocês, da exploração de ouro, da exploração de madeira, da exploração de minério, que muitas vezes estão nessas terras. Aqui, né, tem uma entrevista, pede, né, entrevista aos familiares para descobrir o que eles sabem sobre hábitos e costumes de origem indígenas, por exemplo, palavra, alimentação, remédio, chá, nomes. Você pode, né, fazer essa pesquisa e colocar no seu caderno. Aqui a gente tem, pinte no mapa as regiões de onde mais saíram africanos com destino ao Brasil. Então, aí esse mapa a gente pode pintar ele conforme o mapa que a gente tem aqui na página. Na página 501, vocês vão olhar, então, aonde aconteceu a diáspora, né? Essa palavra diáspora é a saída, né? É quando se sai, usa-se muito esse termo diáspora. Então, a diáspora é a saída, é a dispersão. Então, de onde saíram os povos africanos para poder chegar nas Américas? Então, aí você vai pegar aqui, né? As letras estão bem miudinhas, mas a gente tem aí, né, o Bristol, né? Deixa eu ver mais aqui. O Mali está aqui, o Níger, né? Então, você pode fazer este mapa aqui com base no mapa que a gente tem na página 501. Leia o trecho da reportagem e faça o que se pede. População indígena está desassistida. Falta de medicamentos e de abrigos na cidade são alguns dos problemas. Situação precária é consequência, segundo eles, da transferência da coordenação regional para Santa Catarina. A situação da população indígena da região de Londrina está precária. Diariamente, eles se deparam com problemas como falta de médicos e medicamentos, unidades de saúde necessitando reforma e ausência de abrigos adequados quando vem da reserva para a cidade comercializar o artesanato. Toda essa situação, segundo eles, é consequência da transferência da coordenação regional da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em Londrina para Santa Catarina, ocorrido em 2010. Outro fator que prejudica é a transferência das atribuições da Fundação Nacional da Saúde, FUNASA, para a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, cuja sede do Distrito Sanitário Especial Indígena, DECEI, a qual Londrina está vinculada, também fica Santa Catarina. Qual é o tema desta reportagem? A reportagem retrata a vida dos indígenas que vivem em centros urbanos e ou que vivem em aldeias indígenas, contudo vão para a cidade para realizar a venda de seus produtos. Então,
Muitos indígenas, eles são aparados, né, por aí. A gente tem a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, a gente tem a FUNASA, né, que é a Fundação Nacional da Saúde, a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Então, existem instituições brasileiras, públicas, né, brasileiras, que cuidam dessas populações, principalmente das populações que saem das suas aldeias e vão para a cidade, para poder vender os seus produtos, para poder comercializar os seus produtos, né, e conseguir ali o seu sustento. E esses que eles saem para outras cidades, eles sofrem muito, né? Existem muitas dificuldades. Então, o texto, ele retrata sobre isso, a reportagem. Em que ano a reportagem ela foi publicada? No ano de 2013. A gente pode ver, né, também na referência da reportagem, o ano de sua publicação. De acordo com o que foi abordado na reportagem, é possível afirmar que as pessoas vivem em condições ideais de saúde e cidadania? Então, o que vocês acham, né? A gente pode dizer que as pessoas elas têm as mesmas condições de saúde, todo mundo vive da mesma forma, né? A saúde ela chega igual para todo mundo, né? O que a gente pode dizer? E a questão da cidadania, dos direitos, né? Todo mundo, a Constituição Federal preconiza isso, né? De que todos têm os mesmos direitos, que todas as pessoas são iguais, né? Todos têm o mesmo direito. Mas o que vocês acham? Então, a gente pode perceber, né, que na relação da questão dos direitos indígenas, dos povos indígenas, ainda tem muita coisa a se conquistar, também na questão dos povos africanos. A gente percebe ainda muita dificuldade, existe ainda muita discriminação, muita negação de direitos. Então, o que a gente aprendeu nesta unidade? Indígenas, características das sociedades indígenas no Brasil, os indígenas atuais que vivem no território brasileiro têm uma longa história que começou lá na pré-história. Há aproximadamente 500 anos houve a ocupação das terras brasileiras pelos portugueses, provocando alteração no modo de viver dos indígenas. O processo de colonização levou os indígenas a viverem aldeamentos, reorganizando seu modo de viver. O maior desafio das populações indígenas atualmente é conservar seus territórios para manter viva sua cultura, seus mitos e sua origem, legados pelos seus ancestrais. Legalmente, os indígenas passaram a fazer parte da sociedade nacional com direitos garantidos, ou seja, viver como cidadãos. Sobre os povos africanos. Foram trazidos do continente africano ao Brasil no século XVI para trabalhar como escravizados. Trouxeram com eles sua cultura, seus saberes e suas técnicas agrícolas, influenciando nossa língua, culinária, música e religiosidade. Para não sofrerem maus tratos, muitos africanos fugiam e se refugiavam em quilombos. Atualmente, as comunidades quilombolas lutam pela legalização de suas terras. A Constituição Federal de 1988 garantiu a propriedade da terra ocupada pelas comunidades quilombolas. Libertados em 1988, ainda lutam contra o preconceito e o racismo, herança da visão da época colonial. Então, aqui a gente conclui este capítulo e eu vou pedir a vocês agora, para a gente poder ir para a nossa próxima aula, né, no próximo vídeo, antes de ir para a próxima aula, que vocês realizem a atividade aí agora, da página 409 e 410. Então, essa página 409 e 410 vai trazer lembrar alguns conteúdos das outras unidades, que são conteúdos que estarão na nossa prova, certo? Então, façam essa atividade, logo, logo a gente volta, né, para poder fazer aí a nossa correção e os conteúdos para avaliação.